Vaninho Vaninho, pro né? América. O Vaninho pro América, então... Detalhe, época Dionísio. Em 2013 o diferente. Vaninho e o Catê estiveram no América. Isso. Justamente Oi, isso. pois tá E chegando aqui o agora Jean o técnico Ney Carioca Franco para fez uma final belíssima da vitória do e não ABC por conseguiu. 3 a Temos 0 Vamos lá. diante da equipe Rodrigo Ferreira, na diante coletiva. da equipe do Potiguar de Mossoró. Vamos ouvir aqui a palavra do professor Ney Franco depois desse resultado aqui na Arena das Dunas. Ele vai analisar aqui esse resultado. Vamos ver. Primeiramente, eu acho que é uma vitória que representa mais do que 3 pontos. Representa essa primeira vitória, né? A gente no jogo passado foi um jogo que a gente criou 18 oportunidades de gols e a gente só teve a competência para fazer um gol. Hoje a gente criou 15 finalizações, dessa 15 a competência para fazer 3 gols, né? Então acho que a gente já viu um saldo, né? Hoje a gente teve um jogo que a gente ganhou o setor do meio de campo o tempo todo, a gente teve o controle do jogo, diferente do jogo passado. E com a equipe não tem diferença de uma equipe para outra que jogou. O que realmente melhorou, que hoje foi um jogo que a gente teve uma consistência mais no setor do meio de campo. E é dessa forma que a gente vai formando a equipe, né? É legal acabar o jogo hoje, ver um jogador da base que foi lançado fazendo 2 gols, né? O Manuel, vulgo esquerdinha, né? Então, eu acho que agora, pro lado emocional, a gente olha primeiramente pela tabela, né? O América com 6 pontos, a gente com 4, né? E já sabemos que tem um duelo difícil já no sábado. E depois uma preparação, né, para o clássico. Tem que sacar e a gente já tem que começar a falar com o nosso grupo sobre a importância de chegar nesse clássico com a equipe muito bem posicionada na tabela. Então a gente sai daqui feliz, eu acho que o torcedor também, né? E logicamente que é mais um jogo para a gente corrigir alguns erros nossos, né? Reforçar os acertos. Hoje a gente já teve acertos maiores, né? Além dos 3 gols. A gente exigiu mais do goleiro adversário. Então, dessa forma, a gente sai hoje todo mundo feliz aqui. Eu acho que o torcedor, nós que estamos no trabalho no dia a dia, né, como o nosso entorno. Né, daquele esquema tático do ABC, que pendurou desde a pré-temporada, do jogo contra o Maracanã, contra o Laguna, e hoje você entrou com o ABC taticamente extremamente diferente, e o torcedor percebeu esse campo, você também percebeu. Eu queria que você traçasse a diferença daquele ABC que teve contra o Laguna, teve contra o Maracanã, para esse ABC de hoje que venceu por 3 a 0 com um esquema tático diferente, né, montado por você. É o que a gente pediu ao nosso torcedor, voto de confiança para o trabalho, porque a equipe ela está em montagem, né? Então, quando você monta uma equipe dentro de competição, os ajustes eles são feitos, né? Não só dentro dos treinamentos, mas dos jogos também. A gente tem que selecionar os nossos erros, tem que tentar corrigir esses erros, interpretar quando o erro ele é erro técnico, que ele pertence apenas ao jogador, quando ele também requer ajustes, né, do plano tático, né? E esse jogo pediu, a gente estuda muito, a gente vê os números, a gente revê o jogo. Nós temos uma equipe aí, né, o Lucas, que é analista de desempenho, juntamente com o Cris, meu auxiliar, o Tostão, e a gente vai formando opiniões e levando para os jogadores, né, o que a gente avalia. Então o jogo hoje ele pediu, para a gente ter um time mais consistente no setor do meio de campo, que foi diferente do primeiro tempo do jogo passado. E o jogo de hoje a gente deu continuidade, basicamente o segundo tempo do jogo passado, que a gente já jogou com esse formato, né? E hoje, né, além de jogar bem, o resultado veio. Professor, boa noite. Com relação à atuação específica do esquerdinha, né? Queria que você comentasse um pouco sobre as oportunidades que a comissão técnica tem proporcionado a ele. Ele participou das 3 partidas da temporada até agora e a minutagem foi crescendo, né, à medida em que as partidas foram acontecendo. E queria também que o senhor traçasse um paralelo sobre o espaço que o atleta vai ter dentro do seu plantel. Fico muito feliz, né? E vocês sabem, é só olhar o meu currículo como treinador, eu gosto muito de trabalhar, ajudar nessa transição de jogador da base para o profissional. E eu fico muito feliz quando eu chego no clube que você acha jogador com esse potencial, né? Então o esquerdinha, nesse momento, ele realmente jogou na posição dele como um atacante 9, e a gente
criou situações hoje de jogada de linha de fundo, né? E tem alguns ajustes que você tem que fazer durante a equipe. Por exemplo, a gente pega o Islam, que entrou muito bem no segundo tempo, aberto pela ponta direita. E para minha surpresa, eu fui conversar com um atleta essa semana, e esse atleta nunca jogou do lado direito, sempre jogou do lado esquerdo, aberto. E a gente mostrou para ele que é ali que ele vai ter potencial, principalmente quando você joga com 9 de área, que é esse jogador que consegue ir na linha de fundo e fazer o cruzamento, né? Então, eu fico feliz com esse desempenho do Esquerdinha pelo gol que fez, fico feliz, né, com o crescimento do Islam também, que entrou e começa a dar, mais uma opção de jogador de beirada, né? A entrada também do Marco hoje, que entrou já pegando um pouco de ritmo de jogo, né? Quando veio jogou centralizado, ele cresceu na partida, né? E sobre a continuidade do Esquerdinha, o que define jogador de titular, ou quem joga, é desempenho dentro de campo, né? Independente da forma como ele chegou no clube, se é categoria de base, se foi contratado, se é experiente, não é experiente. Então, o certo é que o jogador que ele já está começando a cair, né, no gosto da comissão técnica, do torcedor, acho que da mídia também especializada, e a gente torce para que esse atleta tenha, né, dentro do ABC aí, né, uma carreira legal, que dê um retorno aí técnico, que é o que a gente precisa mais de imediato dos jogadores que a gente está lançando. Boa noite, Ney. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte e também do UDE. Queria contextualizar um pouco minha pergunta, né? A gente falou na entrevista coletiva do jogo passado sobre alguns termos que a gente usou, né? O primeiro o senhor classificou como erro de percurso, o segundo o Bruno classificou como vexame, e existe um ditado, né, que fala que dá um passo para trás para dar 2 para frente. Você acha que esse jogo de hoje pode ser classificado como recomeço para a equipe do ABC? É o que eu falei anteriormente, é um resultado que além dos 3 pontos, ele traz um lado emocional muito grande, né, para o ambiente nosso de trabalho, né? Eu acho que traz um ambiente legal também para o torcedor que veio no campo, viu os gols, viu a sua equipe jogar. E como eu falei, cara, se você começar uma temporada assim, praticamente treinando ali 20 dias, 30 dias, e no nosso caso específico, você começar a temporada sem um elenco montado, né? Eu comecei o elenco com 16 atletas, e você tem que montar a equipe e já em atividade. A nossa equipe ela está ainda sendo montada, tanto que vai ser apresentado jogador para vocês, 2 jogadores para vocês essa semana aí, né? E a cada semana tem um jogador estreando, né? Hoje foi o Marcos, teve o Ezequiel, que estreou no primeiro jogo, mas infelizmente teve a lesão, né? E a equipe está sendo montada na competição, e a gente tem que ter muita tranquilidade, sabedoria para saber encarar todos os resultados negativos, a gente soube passar para ele. Agora, o lado positivo, e também significa, né, que essa vitória, né, ela é um parâmetro para a gente tem 3 jogos de referência agora, né, mas a gente sabe que é uma equipe que ela pode jogar ainda muito mais do que jogou hoje. Ney Franco, você falou aí em relação que começa a montagem do elenco, vai se preparando até o clássico. Então, para o torcedor, ou enfim, para todos que acompanham o ABC, é o time que vai, claro, a gente está falando de um futuro por ali, mas é um ABC ideal já a partir do clássico que o torcedor pode esperar? Não, em relação ao clássico, é o que eu falei anteriormente, cara. Qualquer competição que você está em competições estaduais, sempre tem uns jogos diferenciados que você tem que sacar da competição. E o jogo contra a América é esse tipo de jogo, né? E a gente sabe que um jogo, um clássico, o resultado, né, você tem que preparar, e a gente sabe o que significa o pós-jogo no clássico. Então a gente quer chegar nesse clássico bem preparado. O América está liderando a competição. Antes do confronto, nós temos um adversário ainda. A gente, né, como diz lá em Minas, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Temos aí 2 dias praticamente para preparar para o próximo jogo. E o que a gente mais quer é chegar nesse clássico dentro de casa ali, né, a 2 pontos atrás do América. Logicamente, tanto nós como a América tem que jogar ainda, mas se, né, a gente tiver a competência para ganhar e o América ganhar, acaba sendo um clássico também que começa a definir o primeiro colocado aí, né, ou quem ganhar o jogo já dá um passo para essa classificação. Então, como eu falei, é um jogo que tem que ser sacado, né, da competição, é um clássico, tem números, né,
você começa a fazer comparativo com a equipe que ganhou mais título estadual, com a equipe que tem mais números de vitória, né? E do nosso lado a gente tem que trabalhar para melhorar essa estatística e principalmente, né, que é o objetivo final, terminar essa fase aí de classificação ali entre os 2 primeiros, que é o nosso grande objetivo. Professor Ney Franco, eu queria perguntar especificamente sobre o Bismarck. Na minha avaliação, ele fez uma primeira partida muito boa contra o Maracanã, ele entrou bem, mudou ali um pouco o jogo. Depois ele entra como titular, fez ali uma partida mediana, mas acabou caindo um pouco o desempenho hoje, inclusive saiu um pouco vaiado, acredito que o senhor tenha percebido. O problema dele nesse começo é físico, é técnico, é tático? O que está acontecendo com o Bismarck nesse começo? É o que você falou, o exemplo que você deu significa realmente sequência de jogos, é ritmo de jogo. Ele entrou no segundo tempo, na primeira partida, entrou bem, já pegou uma equipe adversária cansada e esses 2 jogos entrou jogando. Eu acho que é um jogador ainda que ele tem, primeiramente, ele tem potencial técnico, potencial para nos ajudar, né? Mas é um jogador, assim como todos o nosso elenco, que tem potencial de crescimento ainda. Então é um jogador que a gente acredita muito, né? E a gente tem que ter paciência nesses momentos que o jogador ele é questionado, mas a gente sabe que no próximo jogo, se entrar, faz um gol, já muda toda essa concepção. Professor, só para encerrar da minha parte, a situação do Lima. Claro que, não sei se o senhor ainda tem um prognóstico a respeito da situação, claro que o exame de imagem é que vai, de fato, trazer o prognóstico mais detalhado, mas é um caso que preocupa já para o senhor? Eu acho sim que preocupa. A gente estava aqui na lateral do campo, né? Na hora que cai tem um estalo, né? Mas não está com o joelho inchado, né? Então acho que a princípio, acho que não é problema de ligamento, né? Que é o que mais que o temor que a gente tem nesse momento, né? Mas acho que realmente a gente vai saber, né, no momento que tiver esse exame, né? E logicamente que amanhã, acho que nas primeiras manhãs do dia, o Lima já vai fazer isso aí. A gente tem um departamento médico super competente para avaliar a situação dele, né? E tentar colocar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível. Muito bem, esse é o técnico Ney Franco conversando com a imprensa depois da vitória do ABC, a primeira na temporada, 3-0 diante da equipe do Potiguar de Mossoró.